Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. É o fim da linha para Carrascal no Flamengo, cara. Não dá para aceitar um jogador que prejudica tanto a equipe quanto o Carrascal por atitudes intempestivas, sem pensar, né? Ou seja, um jogador irresponsável. É a terceira expulsão dele na temporada, em jogos grandes as expulsões. A gente avalia a expulsão de ontem no jogo contra o Palmeiras como irresponsável, a expulsão do jogo contra o Fluminense e contra o Corinthians da mesma forma, tá? E aqui, gente, eu não vou ficar passando pano, falar a culpa do árbitro, tal, David Oliveira Lacerda, porque ele é um ladrão, nada disso, gente, nada disso. A gente tem que ser realista, tá? E não cair e virar chacota, como, por exemplo, o técnico Leonardo Jardim, que foi muito mal no jogo de ontem, ao falar sobre arbitragem depois do jogo, dizendo que 90% de índice de acerto do Palmeiras ou coisa que o valha. Tá? Aí vira chacota, aí vira desculpa. Esfarrapada ainda, para uma série de erros do técnico do Flamengo, mesmo após a expulsão do Carrascal. Carrascal, principal culpado. Ponto. 2 pontos, travessão na outra linha. Leonardo Jardim errou muito no jogo, né? Tirando o Everton Araújo, colocando o Bruno Henrique, a gente vai falar mais sobre isso, mas assim, vai viralizado na rede social, o lance do jogo contra o Internacional, mesmo árbitro, lance parecido e nada. Problema do árbitro, problema da CBF. Fato é que o Carrascal foi um irresponsável e é o fim da linha dele no Flamengo. Ele não pode vestir mais a camisa do Flamengo, vai ser um assinte se isso acontecer. Alô, José Boto, hein? Esse vídeo tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo, tá? Aponte agora a sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela ou então digite no seu browser o endereço bandbet.bet.br. Pronto, os dois caminhos te levam para a capa do site. Não acabou o Campeonato Brasileiro, pelo contrário, a BandBet tem grandes oportunidades de mercado para você com super odds para os jogos deste domingo, com destaque, claro, para Corinthians e Atlético Mineiro, tá? Repito, super odds. O que são as super odds? Odds que a BandBet só ela tem para combinadas que eu sugiro para você no site. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Então, retomando o assunto principal deste vídeo aqui. Carrascal é irresponsável, cara. E o José Boto teve a oportunidade de negociar esse jogador e não o fez. E vai ter que fazer agora. Né? Mas não pode demitir o jogador, não pode ter barca? Claro, eu sempre falo sobre isso, não dá para ter barca, porque isso implica custo. Tem que pagar a multa rescisória do jogador, tá? Então é uma situação muito grave. O Flamengo perde um jogo importantíssimo em que dominava até os 20 minutos do primeiro tempo, quando ele comete essa estupidez, tá? E repito, não vou falar de arbitragem, porque isso seria cair no ridículo. O Flamengo foi massacrado pelo Palmeiras após a expulsão do Carrascal. O Palmeiras que vinha sendo massacrado pelo Flamengo até o lance da expulsão. Só que o jogo não tem 20 minutos, tem 90 e uns quebrados, com os acréscimos. Então não dá para passar pano, não. Até aquele momento o Flamengo vinha jogando bem. Não, vinha, é verdade. Mas contou com uma falha do irresponsável jogador colombiano e também do Leonardo Jardim, né? O que o Leonardo Jardim tinha de ter feito? Faz igual o jogo contra o Corinthians, quando o Everton Araújo foi expulso. Se fecha, né? E tenta especular em contra-ataque. Mas não, ele abriu o time completamente com a entrada do Bruno Henrique no lugar do Everton Araújo. E aí o Flamengo não tinha meio de campo. Então todo o contra-ataque do Palmeiras era um barata voa ali na defesa do Flamengo. Porque o Palmeiras tinha mais gente no meio de campo. Não sou eu quem fala isso, gente. Qualquer técnico de futebol vai falar para você que jogo se ganha no meio de campo. É ali o setor mais importante, tá? Então fica complicado fazer uma avaliação positiva do time do Flamengo quando, por exemplo, o Léo Pereira tinha virado meio armador. Então, que história é essa?
Se eu condeno os times que fazem isso, tem que condenar também o time do Flamengo, né? E aí ele tira o Samuel Lino. Primeiro ele coloca o Samuel Lino pelo lado direito quando entra o Bruno Henrique, né? Não é ali que ele mais rende. E tira o Samuel Lino, já virou implicância. Samuel Lino foi um dos que se salvaram ontem no jogo do Flamengo, tá? Porque o Pedro não jogou nada, Bruno Henrique entrou pessimamente. E o Carrascal fez o que fez. Então tem muito mais gente para ser perseguida, entre aspas, depois dessa pífia atuação no Flamengo, que tem como a cereja no bolo a expulsão do Carrascal, que condiciona completamente a partida. Isso não pode acontecer. Alô, José Boto, o que você vai fazer? Você é o responsável pelo futebol do Flamengo, você é o zelador do futebol do Flamengo, e isso não é pejorativo, é muito pelo contrário, é um cargo muito importante. Se fosse para ser assim, mantivesse o Marcos Braz, claro, não ia acontecer porque o BAP e o Marcos Braz não falam a mesma língua, isso é informação. Mas o José Boto é um diretor que chega com um custo muito alto e deveria resolver problemas do departamento de futebol. Ah, ele vai ser multado, sei lá se vai ser multado, mas deve ser multado. E daí? Já mostrou que não liga muito para a situação do Flamengo, esse jogador. Porque frequentemente deixa o Flamengo na mão. Na mão. Então não pode ser titular, mas não pode sequer vestir mais a camisa do Flamengo. Que procure um clube para ele, o José Boto tem contatos, os empresários gostam de vir até o Flamengo para fazerem negócios, né? Normal, o Flamengo é o clube de maior repercussão no continente americano, então que negocie. Agora, não dá para passar pano para a atitude do Carrascal. Ai, mas o juiz prejudicou o time. Coisa nenhuma, gente. Sejamos maduros. Se eu falar aqui a arbitragem, que tudo foi condicionado à arbitragem, estarei mentindo, indo de encontro às minhas próprias convicções. De encontro contra, tá, pessoal? Então, vamos olhar para essa situação com maturidade, né? Se fosse contra o Flamengo, eu ia falar a mesma coisa. Mesma coisa. Se por acaso o Murilo tivesse dado uma pisada no ombro, pescoço, rosto do Carrascal, teria de ter sido expulso, tá? Teria de ter sido expulso. Então, assim, é uma coisa bizarra e patética o que aconteceu no Maracanã na noite deste sábado. É inaceitável o que aconteceu. O próprio presidente BAP estava no Maracanã e assistiu a tudo, né? Então o BAP tem que cobrar o Boto também. Escuta, o que você vai fazer, meu camarada? Você é o homem que ganha para manter a ordem no departamento de futebol do Flamengo. Não pode passar pano para isso. Falar de arbitragem, colocar a culpa só na arbitragem, é passar pano para o que o Carrascal fez. E isso não pode acontecer. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.